Se passar do meio campo, não pode recuar para trás. Seria bom ter substituições ilimitadas. É preciso aumentar o tamanho do gol. E o impedimento tem que acabar. No vídeo de hoje eu vou comentar algumas das ideias de novas regras pro futebol que vocês criaram e deixaram nos comentários aqui do Eurão, beleza? E já deixo claro que tem algumas coisas aí que sinceramente tu fica se perguntando assim, né? Pô, como é que o cara teve coragem de pensar nisso e ainda jogar na internet? Bem-vindos a mais um episódio do Opiniões Absurdas. Começamos então com a seguinte sugestão. Por mim, a regra que tinha que ser adaptada era uma vinda do basquete, de que quando o time ultrapassa o seu campo com a bola, não poder recuar a bola pra trás. Eu imagino que ele quis dizer não poder voltar pro campo de defesa, né? E antes de eu comentar, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: esse vídeo aqui, ele meio que é um spin-off de um vídeo que a gente fez comentando regras sugeridas por grandes personalidades do futebol, né? Como o Arsène Wenger, por exemplo. E essa regra que o nosso camaradinho aqui sugeriu, também foi sugerida por um cara grande, que é o Pellegrini, ex-técnico do Manchester City, técnico do Betis, um cara que entende de bola e quer ver isso aplicado no futebol, tá? Eu acho que seria uma mudança bastante radical, porque pensa comigo, né? Se um time tá com a bola no campo de defesa, o outro time mal teria qualquer incentivo de ir lá pressionar em cima. Ao invés disso, o time que tá defendendo poderia esperar no seu campo de defesa, e assim que o time que tá atacando passa a linha do meio campo, aí eles fariam uma pressão absurda em cima do time com a bola, pra forçar os caras ou a dar uma bicuda pra frente, ou a recuar, e no caso ali acho que perderia a posse de bola, né? Já que não pode recuar pra trás da linha do meio campo. Então eu imagino que times que operam com uma pressão alta muito bem estruturada e organizada, pensa assim no Liverpool do Klopp, né, conseguiria se dar muito bem com essa estratégia. Assim que os caras cruzarem ali no meio campo, meu irmão, vai todo mundo em cima e deixa os caras sem saída de jogo, né? E também teria a ocasião contrária, digamos assim, o teu time tá ganhando e eles estão com a posse de bola na defesa. Cara, não teria nenhum incentivo pra vocês avançarem além da linha do meio campo. Basta ficar tocando passes na defesa, que aí sim o time adversário seria obrigado a ir pressionar lá em cima, caso contrário o jogo ia passar e eles não iam recuperar a bola, né? E aí possivelmente o time que tá com a bola poderia fazer lançamento direto ou aproveitar contra-ataques de forma mais fácil. Então, cara, eu consigo ver que isso geraria ocasiões interessantes, mas ele mudaria o futebol de uma maneira que eu não sou muito fã, porque é o seguinte, cara, recuar a bola pra trás nem sempre é sinônimo de retranca ou de que você tá querendo perder tempo, né? É normal pros times estarem com a bola no ataque e acabarem voltando porque eles não encontraram espaço. Então eles tentam manter a posse de bola e recuar um pouco para chamar o time adversário, abrir espaço no campo. Isso faz parte do futebol para praticamente qualquer time. Você querendo punir e impedir esse tipo de reciclagem da posse de bola, provavelmente faria com que os times acabassem saindo para ataque mais no desespero, na base da bola longa, do chutão. E mais, provavelmente os times evitariam manter a posse de bola perto da linha do meio campo, porque qualquer coisinha que eles são pressionados ali, eles teriam que voltar e não pode. Ah, e outra, sem esse tempo dos caras voltarem a bola pra defesa, darem uma respirada, tocarem passes ali atrás e tal, que os dois times se beneficiam, provavelmente seria mais loucura, mais bola direta e tal, e isso faria com que tivesse mais cansaço dos jogadores, possivelmente mais lesões. Então assim, como um teste, eu até gostaria de ver, tá? Mas eu não acho que faria bem pro futebol, não. Temos mais uma sugestão aqui, muito obrigado a quem enviou, disse: eu sou a favor de aumentar o número de substituições pra 11, aí ele dá o argumento de que no Brasil tem time que chega a jogar 80 partidas, jogadores cansam muito, e que alguns reservas não tem tantas oportunidades de jogar, e que com 11 substituições o jogo ficaria mais dinâmico, né? Cara, é muito louco porque a história das substituições, no começo não tinha, tá? Substituição, só pra lembrar vocês. Depois começaram a autorizar uma substituição em caso de lesão, aí depois aumentaram pra 2 substituições, depois 3, hoje em dia a gente tem 5, né? E se fosse aumentado pra 11, teria que pensar como é que seria isso em termos de pausas no jogo, porque hoje a gente tem 5 substituições, mas os treinadores têm apenas 3 janelas, né, de pausa no jogo pra fazer essas 5. Se a gente fosse ter 11 substituições, 3 janelas eu acho que seria muito pouco, talvez teria que aumentar, não sei, pra 5, e aí é mais tempo perdido, né, com substituições. Imagina um técnico que tá ganhando, defendendo 1 a 0, chega nos últimos 15 minutos da partida e o cara guardou as 5 janelas de substituições dele pra trocar 11 jogadores dentro de campo, o tanto de tempo que esse cara não ia conseguir perder, cara. Mesmo se o juiz botasse acréscimos proporcionais ali pra compensar essa perda de tempo, ia ser um inferno assistir um jogo assim. Mas o maior problema, na minha opinião, é que os elencos me parece que teriam que ser ainda maiores, considerando que em muitos jogos a gente teria ali talvez 22 jogadores atuando. E aí tu pensa, quem que tem dinheiro pra ter 22 jogadores de qualidade, ou até mais, de repente 30 jogadores de qualidade, né? Os clubes maiores. Os clubes menores, muitas vezes eles não conseguem ser competitivos nem com os 11 melhores em campo. Imagina botando
aquele terceiro reserva lá que mal joga. Então hoje os times muitas vezes conseguem se igualar ali na parte física, de resistência, mas com tantas substituições, me parece que os times que têm o bolso mais profundo e a carteira mais recheada para contratar mais jogadores reservas de qualidade, acabariam se sobressaindo mais e talvez o gap ali, a distância entre os times mais fortes e mais fracos aumentassem. Ah, e outra coisa, hoje o jogador não pode ficar dando sprint o tempo todo, né? Se ele vai jogar 90 minutos, ou pelo menos tem expectativa de jogar 70, ele sabe que ele tem que pensar bem qual que é o momento de correr, de ir pro ataque, de voltar ou de manter a posição. Se ele soubesse que, pô, jogo 45 minutos, entra outro cara no meu lugar, tem tanta substituição pra fazer, é bem possível que os jogadores queimassem mais rápido as suas energias e, portanto, o jogo ficasse mais insano, mais frenético, o que talvez poderia ser interessante, né? Agora, outro problema também seria um pouquinho pra quem acompanha de fora, né? Pô, imagina que bagunça com tanto jogador entrando e saindo, cara, pra gente conseguir entender o que tá acontecendo dentro de campo. Então, na minha opinião, não é algo que destruiria o futebol, né? Não é algo tão pesado assim, mas penso que não é necessário. Acho que 5 substituições tá bem legal. Agora, considerando a história do esporte, que a gente passou de 0 pra 1, de 1 pra 2, pra 3, pra 5, não é muito improvável que daqui uns 10 ou 15 anos mude pra 7, 8, vai saber. Eu acho que é bem possível que aconteça. A próxima diz o seguinte: eu queria substituições ilimitadas. É meio que o que a gente acabou de falar, só que num nível ainda mais caótico, né? E o lateral deveria ser cobrado com o pé igual no futsal. Olha só, isso aqui é loucura, porque assim, eu não sou contra não, tá? Lateral com o pé. Inclusive, o Wenger lá em 2009, quando o time dele tava sofrendo com o Stoke City do Dilep. Vocês lembram daquela história do Dilep, o cara que cobrava uns lateral na área e ninguém sabia defender na época? Então, naquela época, o Wenger, técnico do Arsenal, tava pistola, porque ele falava, pô, é injusto que só o Stoke tenha um cara capaz de jogar a bola na área de lateral. Pra que todo mundo possa ter a mesma possibilidade, deixa cobrar o lateral com o pé. E bom, o que aconteceria é que basicamente todo lateral seria uma falta, né? Então, qualquer bola bandida no meio campo ali que sai, já viraria possivelmente um cruzamento, um chuveirinho na área. Não que isso já não esteja acontecendo em certa medida com os latereios, né, que a gente tem visto aí na Premier League principalmente, mas eu acho que a gente teria isso aí de forma piorada, com muitos times pegando qualquer oportunidadezinha de lateral pra mandar a bola na área, né? Lateral sob pressão ia acabar, por exemplo, então teu time tá sufocando o adversário marcando lá em cima. Pô, a bola sai no lateral, os caras têm que sair jogando, dar um jeito ali de conseguir, né, botar a bola pra frente, não perder a posse de bola na defesa. Agora, se tu pudesse mandar o lateral com o pé, meu amigo, não existe mais marcação, pressão em lateral. Tu pode subir o teu time inteiro pra marcar lá na frente, basta o adversário dar uma bica pra frente e acabou. Mas assim, eu não sou completamente contra não, tá? Eu gostaria de ver isso aí testado num torneiozinho de pré-temporada, pelo menos. A gente tem outra aqui que eu já vi mais de uma vez na internet as pessoas sugerirem, tá? Então acho que talvez muitos de vocês queiram ver isso também, que é o seguinte: aumentar o tamanho do gol seria bom. O gol tem o mesmo tamanho há muito tempo e os goleiros são muito maiores do que antes. Quando eu li isso aqui, eu fiquei, cara, meio que nada a ver e tal, mas conforme eu fui pesquisando, pô, o cara tem um ponto, né? O miserável é um gênio! Primeiro que eu encontrei nada menos do que o Buffon, um dos melhores goleiros de todos os tempos, sugerindo a exata mesma coisa. Ele disse que quando ele começou a carreira, ele era tipo top 5 goleiros mais altos da liga, e que no fim da carreira dele no Parma, só tipo numa partida qualquer média assim, tinha uns 4, 5 caras maiores do que ele em campo. E realmente eu encontrei um estudo que mostra que os goleiros estão sim cada vez maiores, tá? E também é verdade que o gol tem o mesmo tamanho desde o final do século XIX, quando as regras foram decididas. Com isso, acho que a opinião é válida, tá? Agora, o próximo questionamento seria: qual que é o tamanho do aumento? Né? Tu tá falando de aumentar 3 metros pra cada lado? Acho que não, né? Mas vamos pensar num aumento mais ou menos dentro do bom senso assim, meio metro pra cada lado e meio metro pra cima. Pô, é um aumento bem considerável, mas não é também gigantesco, né? O gol já é grande, né? Ele tem mais de 7 metros por 2,5 metros quase. É uma área de cerca de 17 metros quadrados e pouco. E se a gente aumenta, digamos assim, meio metro pra cada lado, né? Eu tenho impressão que isso ia forçar ainda mais a seletividade dos goleiros. Então tu pega goleiros como o Raya, por exemplo, do Arsenal, ou o Sommer da Inter de Milão, eles são caras que não necessariamente são dos mais altos, né? Eles compensam a falta de envergadura com outras características onde eles são muito bons. Mas eu acho que se o gol aumenta assim, esse tipo de goleiro ia nem ser mais considerado. Na base, assim, acho que se o cara não tivesse 1,90 m no mínimo, não ia nem ser aceito pra começar a treinar, saca? A gente ia ter uma situação, penso eu, mais ou menos de que os goleiros nas
duas principais ligas, pelo menos assim, goleiro de Premier League, de La Liga, teria que ser pique NBA, né? Se tu não tem 2 metros, amigo, tu não tem como jogar no Real Madrid, tu nunca vai ser goleiro do Barcelona. E tem outra, né? Com os gols maiores, possivelmente, a gente teria uma situação onde os times que estão atacando têm cada vez mais incentivo pra chutar de longe, o que pode ser bom ou ruim. Geralmente gol de longe eu acho bonito, né? Gol de fora da área e tal, mas se isso começa a acontecer toda hora, já não sei se é uma coisa boa pro futebol. E pro time que tá defendendo, provavelmente haveria um incentivo muito grande pros caras se fecharem ainda mais, assim, bem compacto atrás da bola pra evitar qualquer chute pro gol, pra conseguir bloquear a bola antes que ela chegue no gol, já que com o gol maior a possibilidade de sair um gol de fora da área ali seria muito maior também. Veredito, eu era contra, mas depois de pesquisar eu cheguei à conclusão de que se for feita uma análise técnica bem fundamentada de como é que realmente a posição de goleiro evoluiu ao longo dos anos, a quantidade de centímetros pra cada lado e pra cima pra aumentar e tal, uma coisa bem medida, bem responsável, feita com carinho e técnica, análise técnica, talvez acho que vale a pena. Vamos pra mais uma sugestão aqui, muito obrigado a todos que enviaram, beleza? Ele diz assim: eu acho que não deveria ser marcado impedimento por causa de uma parte do corpo de um jogador se essa parte do corpo não toca na bola. Cara, mas é o seguinte, todas as partes do corpo ali, elas são usadas pro cara se posicionar, né? Então se o cara tá com o pé esquerdo impedido e o pé direito valendo, mesmo que ele não use o pé esquerdo, aquele pé esquerdo foi essencial pra ele poder se posicionar daquela maneira. Então se isso é aprovado, eu vejo alguns problemas. Por exemplo, os caras poderiam começar a fazer, né, os jogadores de ataque, movimentos muito tipo corrida de atletismo, sacou? Em que tu fica completamente já inclinado pra frente, com a expectativa de que da cintura pra cima tu não vai tocar na bola mesmo, que tu vai usar a bola com os pés só, mas isso daria uma vantagem gigantesca pro atacante, né? Se a gente for pro extremo, dá pros caras ficarem no ataque quase igual a largada de atletismo, saca assim? Pô, o corpo inteiro do cara projetado pra ele sair correndo igual um maluco, só o pezinho direito lá pra trás. E aí quando ele recebe a bola, ele usa só o pé direito, né? Então, cara, eu acho que não é legal, daria uma vantagem muito absurda pros atacantes, mas o principal problema dessa sugestão é a logística de como é que isso funcionaria, porque um impedimento, em teoria, quando o bandeira vê, ele tem que marcar. É bem verdade que hoje em dia com o VAR, muitas vezes se o impedimento não é óbvio, o bandeira deixa o lance rolar pra caso saia gol, depois eles anulam pelo VAR, né? Mas com a tua regra, meu amigo, toda situação de impedimento tu teria que deixar correr, porque o impedimento não passaria a ser mais só a posição do jogador, seria a posição do jogador e depois com qual parte do corpo ele toca na bola ou faz o gol. Então todo lance de impedimento tu teria que deixar correr até o final pra saber se tem que anular ou não. Então o trabalho do bandeirinha, que já é difícil, ficaria impossível. Não só ele teria que ver milimetricamente ali as linhas dos jogadores, como teria que analisar qual parte do cara que tá pra frente ou pra trás, e ainda teria que esperar 100% das vezes a conclusão do lance pra ver com qual parte do corpo ele tocou na bola. Provavelmente o VAR teria que ser acionado o tempo inteiro pra qualquer impedimentozinho, tá me entendendo? Gerando ainda mais atraso nas partidas, ainda mais VAR interferindo e tal, que as pessoas não gostam muito de ver, né? Então o impedimento ele teria que ser dado de forma retroativa, com base em algo que aconteceu no futuro. Cara, seria um pesadelo pra árbitros, bandeirinhas, pro VAR. E tem outra coisa que também tá sendo ignorada nessa sugestão, que é o seguinte: o impedimento ele existe mesmo sem o toque na bola. O caso mais claro são aqueles em que tem um jogador que não participa do lance, mas ele tá encobrindo a visão do goleiro. Ele não toca na bola na maior parte dos lances, mas teve muito gol anulado assim já. Aí com a tua regra, já que o cara não tocou na bola, tá liberado? O maluco fica lá na frente na banheira, por exemplo? Porque se sim, muitos times vão começar a botar de repente 2 marmanjos ali pra tapar a vista do goleiro. E aí, amigo, o futebol vai pro ralo, né? Então essa aí eu sou completamente contra. Eu acho que a regra do impedimento é muito boa já, não sei por que as pessoas querem tanto mudar. Por falar nisso, vamos para a próxima sugestão, que é o seguinte: só de acabar com o impedimento já melhora muito. Essa é a regra mais imbecil do futebol. Eu tenho a impressão de que sempre que a gente quer chamar alguma coisa de imbecil, a gente tem que tentar entender aquela coisa primeiro. A regra do impedimento existe desde os anos de 1860 e hoje, mais de 150 anos depois, ainda tem quem não entenda por que ela existe, né? Então, cara, a gente vai demonstrar de forma bem clara aqui pra vocês. Imagina que aboliram o impedimento. Aí o teu time tá com a bola. Qual que é a primeira coisa que um atacante faria? Ele se deslocaria lá pro meio da área pra esperar uma bola pra ser recebida livrinho da Silva, correto? O que o outro time faria então? Teria que botar um defensor lá colado no maluco pra não deixar ele sozinho. O que o time atacante faria? Opa, sobe mais um cidadão lá pra ficar 2 contra 1 no ataque e alguém poder receber a bola livre pra fazer o gol. O que o time defensor faria? Colocaria mais um defensor, ou talvez mais 2, para conseguir igualar o número de jogadores, ou até ter vantagem numérica e impedir que o cara receba a bola livremente. E assim por diante. Então o futebol sem a regra do impedimento é um esporte onde basicamente a gente vai ter uns 5 defensores e uns 5 atacantes
numa área e uns 5 defensores e uns 5 atacantes na outra. Todo mundo agrupado ali, esperando receber a bola, tá? O meio de campo seria basicamente inútil, tranquilo? Marcação-pressão acabaria na hora. Porque o que adianta eu pressionar o cara lá em cima se é só ele dar uma baga pra alguém livre no ataque receber a bola? Então a gente pode ver que alguns dos futebols mais legais já jogados na história, como, porra, o Barcelona do Pep Guardiola, o futebol do Klopp, do Hansi Flick, o carrossel holandês, provavelmente nunca teriam existido se não tivesse impedimento. Isso aí ia destruir o futebol completamente. Talvez o impedimento seja a regra mais primordial, mais importante do futebol, possivelmente só atrás da regra que o futebol tem que ser jogado com os pés e não pode usar as mãos. Embora muitos não gostem, a regra do impedimento é a cola que mantém o esporte do jeito que ele é, beleza, rapaziada? Quem quer acabar com o impedimento, basicamente quer acabar com o futebol. Vamos pra mais uma que o cara disse o seguinte: acredito que deveria ter a substituição pra jogada ensaiada, né? Então substitui jogadores só em casos de situações específicas pra botar especialistas. Por exemplo, tem um pênalti e aí entra um cara que ele só entra pra bater pênalti mesmo, né? Eu sinceramente acho essa aí uma das sugestões mais legais. Eu sempre quis ver um time com isso, tipo, pô, o cara que é um caneleiro desgraçado, mas que batendo pênalti ele é um monstro. Aí ele entra só pra bater penal, igual os kickers lá do futebol americano, né? Cara, imagina que loucura. Pensa assim, ó, o Pirlo, por exemplo, né? Pô, ele não aguenta mais jogar futebol, né? O cara já tá com uma idade mais avançada, tal, não dá mais conta. Mas, pô, pra bater falta, eu garanto que se o Pirlo se mantém em forma, a técnica ele não perdeu. Ele deve conseguir meter umas faltas caprichadas ainda. Então imagina o Pirlo com 50 anos no banco da Juve, tem uma falta, ele vai lá e entra pra bater. Cara, o Juninho Pernambucano estaria jogando bola até hoje como especialista em cobrar falta, irmão. Mas também imagina o caos, né? Porque a gente tá imaginando que o cara entra, bate a falta e já sai. Agora, o futebol não é assim, né? Então pensa assim, o Juninho Pernambucano entra lá, 50 anos de idade, tá? Mas a cobrança de falta dele tá braba ainda. Só que em vez de ele mandar o gol pra fora, ele manda na barreira. Aí o time adversário começa o contra-ataque. E aí, de repente, tu vê lá, pô, o Juninho com 50 anos tendo que correr igual um maluco pra parar, sei lá, o Barcolar no contra-ataque. Pô, ia ser o caos, né, irmão? Mas eu confesso pra vocês que um dos meus momentos favoritos de Copa do Mundo é quando o Van Gaal tira o goleiro Silensen da Holanda pra colocar o Krul naquela disputa de pênaltis contra a Costa Rica, e o Krul brilha, e cara, aquilo ali foi fantástico. Basicamente o Van Gaal fez isso, né? Ele fez uma substituição pra entrar um especialista em pegar pênalti. E eu acho que de todas as regras sugeridas nesse vídeo, essa é a mais de boa e possivelmente geraria algumas situações hilárias assim, tá ligado? Essa regra eu queria ver, nem que fosse no torneio amistoso, só pra gente ver como é que seria. E por último, a gente fecha com um camarada que meio que rejeita mudanças no futebol como um todo, né? Ele diz: futebol sempre foi assim e não é agora que os Enzos vão mudar. Cara, esse comentário ele é absurdo em duas etapas, tá? Vamos começar com o não é agora que os Enzos vão mudar. Esse cidadão, ele se coloca como um conservador que quer conservar o estado atual do futebol, certo? Ele se coloca dentro de um grupo ali que é considerado os verdadeiros amantes do futebol e se contrapõe com esse outro grupo que é o grupo dos Enzos, sabe assim? Um grupo de fora, sem moral, que quer interferir no esporte em que a gente ama, no nosso esporte. Então ele tá fazendo basicamente o que eles chamam na gringa de gatekeeping, né? Dizendo quem que pode e quem que não pode opinar ou tentar mudar alguma coisa. E é basicamente uma forma muito frágil e defensiva de tentar criar uma barreira entre nós e eles, né? Uma forma de trazer pro futebol algo que permeia praticamente todos os debates, principalmente na internet hoje em dia, que é essa questão de guerra cultural, né? E só por isso eu já invalido, porque desde os falastrões aí, como esse cidadão que mandou esse comentário, até os Enzos, né? Todo mundo que gosta de futebol tem direito de opinar. Segundo, e agora vem a parte favorita sobre essa resposta aí, né? É que esse cara que comentou, ele também é um Enzo. Sabe por quê? Porque ao contrário do que ele já disse, o futebol já mudou trocentas mil vezes. A versão atual do futebol, que esse cara tanto defende, seria uma versão considerada de Enzo pra quem acompanhava nos anos 80, 70, ou principalmente se a gente for considerar assim, em comparação com os caras que criaram o futebol lá no século XIX, esse mano aqui seria o maior Enzo da face da terra. Ele disse que o futebol nunca mudou, mas eu falei pra vocês das substituições, né? Que antes não tinha, depois 1, 2, 3, 5. Impedimento, primeiro não existia. Aliás, se a gente for mais longe ainda, no começo tu não podia nem passar a bola pra frente, só pra trás. Era igual o rugby mesmo. E assim segue, né? Cartão, primeiro não tinha, depois cartão amarelo e vermelho. Aliás, é recente, tá na Copa de 70 apenas que aplicaram isso aí. E se o jogo acabasse empatado? Bom, primeiro inventaram a prorrogação, depois o jogo extra, depois tiraram o jogo extra e inventaram as disputas por pênaltis. Depois eles criaram gol de ouro, gol de prata e depois eles aboliram gol de ouro e gol de prata. E os torneios, por exemplo, pega a Copa do Mundo. A primeira Copa teve 13 seleções, depois 16 seleções, depois 24, depois 32, agora a gente chegou a 48, depois eles vão aumentar pra 64. E os
goleiros primeiro podiam segurar um recuo com a mão. Aí depois da Dinamarca de 92 mudou porque eles estavam exagerando e abusando da regra e agora não pode mais. E as bolas? Pô, primeiro elas eram pesadíssimas, de couro, né? E depois foram mudando com o tempo até se tornar essas coisas super modernas e tecnológicas que a gente tem hoje. Imagina tu chegar pra alguém da época do Pelé lá e mostrar essa bola de hoje, os caras vão achar que é coisa de Enzo. E as traves, no começo eram duas estacas com uma fita, só depois que passaram a obrigar ali que fosse feito de ferro. E as camisas? Primeiro não tinha nada, depois tinha escudo, depois adicionaram os números, depois adicionaram os nomes, os patrocínios. Eu podia ficar o dia inteiro aqui. O futebol não mudou uma ou duas vezes, ele mudou dezenas de vezes ao longo da história, e o futebol que vocês conhecem hoje seria a coisa mais Enzo do mundo pra alguém que viu futebol lá nos anos 50. E não tem nem nenhuma opinião em relação a tudo que eu acabei de falar aqui, tá? É só vocês pesquisarem aí as regras do futebol, a história desse esporte, que vocês vão ver que tudo que eu falei aqui é factual. Então, no fim das contas, esse cidadão está tentando conservar o estado das coisas, que já foi uma coisa de vanguarda, se a gente comparar como era com o passado. E por último, tem a melhor sugestão, que é o seguinte, né? Poderia ter uma regra de poder jogar com duas bolas no campo ao mesmo tempo. Assim, os jogadores do time A jogam com uma bola e os jogadores do time B com outra, sem confusão e sem intervenções. Cara, acho perfeito, né? E pra completar, acho que o campo poderia ser redondo, com 3 times jogando, 3 bolas em campo, e principalmente deveriam permitir que os jogadores jogassem com um facão na mão. Aí, meu amigo, nada seria melhor, tá? Acabou pros outros esportes. Esse vídeo é parte da série Opiniões Absurdas, e se você gostou dele, com certeza vai gostar desse outro vídeo da mesma série. Vale a pena dar uma olhada, beleza?